lá falou, não é porque pode estar só a irmã Marluce. Eu até desafio, se Deus não falar, irmã, mas porque Deus fala. Pode estar a senhora sozinha, mas Deus fala. Aleluia. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, na casa do Senhor, Ele não deixa a gente sair de mãos vazias. Aleluia. Está aqui, Provérbios 24, versículo 16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Está vendo? 7 vezes cairá o justo, mas Deus levanta. É por isso que às vezes alguém cai e o outro não entende quando você dá a mão. Mas por que fulano faz isso errado? Fulano bem, que você ainda está com ele na igreja? Irmãos, porque só quem conserta o homem é Deus. Se você já pensou, se você tem o seu filho e expulsar ele da sua casa, que amor é esse que você vai dar a ele? Então a Bíblia diz que Deus nos disciplina para sermos participantes da sua santidade. Aleluia. Então a Bíblia diz, Pedro diz lá na sua epístola, na segunda epístola, ele diz, aleluia, que o juízo começa pela casa de Deus. Deus não começa a executar o juiz lá fora não, irmãos, é aqui dentro. Aqui dentro a gente entra torto. Mas não é para permanecer torto, é para ser endireitado. E tem gente, irmãos, que vai durar a vida toda para ser consertado, sabia? E tem crente que só vai ser consertado na hora da morte, amém. Já tem mais essa. E glória a Deus por isso. Porque pior é se perder a alma. Porque Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Às vezes é tão crente, tem tanto título, faz tanto isso, aí não sabe que ao invés de estar caminhando para o céu, está perdendo a alma, irmãos. Mas o cristão, ele ainda tem a oportunidade de se arrepender todo dia. Aleluia. Porque a salvação é um processo. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Samuel vai e faz uma pergunta. Acabaram-se os mancebos? Aleluia. E eu quero dizer para você aqui, eu lendo essa palavra ali sentada e lembrando. Porque a Bíblia diz que no 6º dia Deus criou o homem. E lá nas bodas de Caná, não sei se vocês se lembram, que Jesus foi fazer aquele milagre. Aquelas palhas, elas representam, irmãos, a humanidade. A criatura criada por Deus. E quando nós dizemos acabou-se os mancebos, pode dizer também acabou-se os vasos, acabou-se as vasilhas, acabou-se as lamparinas, aleluia. Deus sempre tem azeite para derramar. Mas depende o derramamento se eu quero receber ou não. Porque, irmãos, Deus não vai derramar azeite lá fora, não. Deus vai derramar azeite na sua casa, aleluia. Glória a Deus. É aqui que o Senhor derrama o azeite. E a Bíblia diz que Samuel pergunta, acabaram-se os mancebos? Porque Deus já tinha dito no coração de Samuel que nenhum daqueles eram. Aleluia. Aí Jessé vai e diz, não, ainda tem um mais moço que ficou lá, apacentando a ovelha. E você sabia que nem todo crente que Deus está preparando, ele está na igreja? Tem pessoas que Deus está preparando, ela está no trabalho, ela está em casa. Sabia? Porque às vezes a gente não, Deus está preparando alguém que está lá, tá, também é preparo. Mas existem preparos que Deus faz no oculto que eu e você não entendem. Que é lá no trabalho que Deus está tratando, aleluia, já está preparando. Porque a Bíblia diz, irmãos, aqui a respeito de Davi, diz assim, manda chamá-lo e fez ele entrar. E olha só, a Bíblia diz que ele era bonito, a aparência dele era de um homem belo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz assim, aleluia, que Samuel pega o chifre de azeite e unge no meio dos seus irmãos. Mas a Bíblia fala, irmãos, uma coisa que eu acho muito linda com respeito a Davi. Que diz, irmãos, que
ele era belo, ruivo, ele era muito bonito. Mas tem uma coisa que Samuel dá testemunho dele, que o Senhor era com ele. Aleluia. Deus já era com Davi lá no trabalho de Davi, que era cuidar de ovelhas. Poderia ser outra atividade que Davi fazia, aleluia. Mas a Bíblia diz que ele estava cuidando de ovelhas. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, quando Samuel unge a Davi, preste bem atenção, porque Davi foi chamado por Deus, foi escolhido por Deus. Mas a Bíblia diz que Samuel vai lá ungir a Davi. Só que quando Samuel unge a Davi, aleluia, a Bíblia diz que a partir daquele dia, o Espírito de Deus tomou posse